Bom dia! Olá, pessoal! Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês, com o segundo ano, do ensino médio, para a gente trabalhar produção textual, redação. Estamos, então, na unidade 3, tá? Do caderno 3, ok? Do seu livro aí, ó, ok? E hoje nós vamos, então, dar início, lá na página 129, a resposta argumentativa, ok? Vamos pensar, gente, que gênero é esse? Gênero textual. Ele está muito ligado, nos faz também lembrar a argumentação, lógico, ao texto argumentativo, Sim, é aquele texto em que você precisa apresentar fundamentos para defender a sua opinião, a sua ideia sobre determinado assunto. Ele também está ali presente no texto dissertativo argumentativo, Então, assim, ele não é um texto solto, dificilmente você vai encontrar ele como um texto solto, tá? Com certeza ele vai trazer um assunto, um tema, para que você, então, apresente a sua argumentação. E quando a gente fala em argumentação, a gente não pode esquecer que a gente precisa ter uma base, um fundamento que apoie, todo o nosso pensar, tá? Eu gosto também de lembrar que em algumas atividades que vem aquele justifique sua resposta, ali também é um exercício em que você vai precisar dar uma resposta argumentativa. Então é isso, O gênero textual resposta argumentativa, você é convidado a responder, a escrever ali a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua posição relacionada àquele assunto, tá? Na página 129 aí do seu livro, acompanha aí. Vou ler só um trechinho, antes de passar o que eu já preparei para vocês. Diz assim, ó, lá em cima. A resposta argumentativa não é um gênero textual que encontramos com frequência no dia a dia. Na verdade, ela aparece no contexto da educação básica, particularmente no ensino médio, e do ensino superior, como habilidade imprescindível no processo de avaliação. Sim, para aí, gente, pensa comigo. Habilidade que você, aluno, está sendo preparado para desenvolver. Talvez você já esteja bem hábil, inclusive, se você é um aluno que tem uma leitura constante, se você é um aluno que está a par dos acontecimentos, das notícias, e você tem o hábito, a habilidade já está em você de escrever, você já desenvolveu porque você pratica, Então você desenvolveu aí uma boa habilidade em discorrer, em argumentar, em escrever. Ótimo, isso é um ponto ótimo, positivo para você. Por quê? Porque, olha só, é imprescindível no processo de avaliação. É justamente isso. Você está se tornando, vai se tornar, um cidadão crítico, presente, ativo na sociedade. Então, você apresenta argumentos, ok? Esse gênero textual, ele consiste na resposta, como eu já falei, a uma pergunta, Porém, olha só, uma resposta que contenha o ponto de vista, a opinião do autor a respeito do assunto questionado e que seja embasada e defendida com argumentos ao longo do texto. E aí nós temos questões diretas, questionamentos diretos, que eles terminam com ponto de interrogação. Temos aquelas questões indiretas, vai terminar com ponto final, que fica implícito ali que ele está fazendo uma pergunta e ele quer uma resposta, principalmente quando ele pede para você citar ou dar exemplos ou mencionar, entendeu? Então você tem que ficar atento aos enunciados para seguir, a direção do que ele realmente quer, do que a atividade ali está propondo, tá? Normalmente, antes da pergunta, são fornecidos textos de apoio, e você já deve ter visto isso nas suas provas de redação, que vão discorrer sobre o tema. Esses textos de apoio, eles servem de suporte ao estudante para que ele formule a sua argumentação. Veja bem, não é copiar o que está no texto de apoio, mas ele traz para você informação, ele traz para você suporte. Muitas das vezes o aluno consegue até lembrar
a partir do texto de apoio. Se não tivesse um texto de apoio, talvez ele não conseguisse desenvolver uma redação. Então, o texto de apoio, querendo ou não, acaba ajudando, né? Porque a ideia é essa, auxiliar mesmo, tá? O aluno enquanto ali escrevendo a sua redação, tá? Então, deixa eu finalizar aqui. Serve de suporte ao estudante para que ele formule sua argumentação e convença o leitor. Não podemos esquecer que toda essa questão de argumentação ela tem um objetivo, né? Responder, mas com a ideia de quê? De convencer, tá? Então, olha só. Na essência, a argumentação ela está presente na dissertação, em outros textos, né, que você já deve ter visto aí com certeza ao longo dos seus estudos, tá certo? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, deixa eu sair aqui agora, o que eu preparei para a gente poder estar vendo nessa aula aí sobre resposta argumentativa, tá? Às vezes a gente embola aqui, deixa eu até beber uma aguinha. Então vamos lá. Observe então a argumentação abaixo. Olha só, preste atenção. O assunto é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma tese possível, né, para esse tema aí seria o preconceito contra as religiões de matriz africana. Olha só. O preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então você tem aí uma tese para que você, a partir dessa tese, desenvolva o assunto caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá? E aí a argumentação está aqui, ó, ou seja, alguém já escreveu um trecho aqui. Esse pedacinho que eu quero que você preste atenção para você ver como ele desenvolveu a parte aqui da argumentação, tá? Então, olha só, ele diz assim: segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado entre o ano de 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Esse dado alarmante, ele comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais dificultam o combate à intolerância religiosa no Brasil. Então, viu? Ele trouxe aí a sua argumentação. Ele apresentou aqui com fundamento, né? Conhecimento, olha só. Segundo, existe uma comissão de combate à intolerância religiosa. Então, ele está sabendo, ele está informado, entendeu? Então, ele tem uma base ali. Então, segundo, conforme diz essa comissão, conforme os dados, né, apresentados dessa comissão, olha o que eles dizem. 70% de tantas pessoas, né, que sofreram esses atos, abusos violentos, né, durante esses anos aí, são contra o quê? Os praticantes de religiões de matrizes africanas. Tá? Mas isso tudo acontece por quê? Então, repara, eu estou fazendo a pergunta e estou encontrando a resposta nessa argumentação dele. Né? Por que isso tudo acontece? Esse dado alarmante aí. Professor, isso aí só prova que esse racismo, ele advém dessa herança que o país traz, né? Carrega, da época dos escravos. É isso que ele está dizendo, né? Esse é um dos fatores que mais dificulta a gente combater essa intolerância religiosa no Brasil. Então, reparou, gente? Eu consegui fazer perguntas à argumentação que ele deu. Então, isso é habilidade, sabe? Vamos lá, vamos seguindo. Pensa aí junto comigo. Olha só, esse gênero textual, qual é ele consiste em quê? O nome já está falando, resposta a uma pergunta, tá? Porém, uma resposta, essa resposta ela tem que ter um ponto de vista, né, a respeito aí do assunto que foi questionado,
E ela tem que ser embasada e defendida com argumentos ao longo do texto. E então isso leva a gente a pensar que ele tem que ter o conhecimento, as fontes, os dados, né, como ele aplicou ali, e ele defende também o seu ponto de vista, sua ideia de que, poxa, dessa forma vai ficar difícil a gente combater. Por quê? Porque é algo histórico, é algo que o Brasil carrega de uma história de escravos do passado, entendeu? Então ele ali aplica, né, apresenta ali a opinião dele, tá? Bom, as características, pessoal, desse tipo de gênero textual ela não difere da dissertação, tá? É uma linguagem escrita em terceira pessoa, né? Você não pode usar a primeira pessoa, o eu. Então você tem que prestar atenção também no enunciado, como ele está solicitando e pedindo ali a sua resposta, ok? Então, de preferência, use a terceira pessoa, tá? Então, sempre de acordo aí, utilizando a norma padrão da língua portuguesa. Estava dando aula em outra turma e me fez lembrar aqui agora. Uma boa dica, gente, para você trabalhar essa questão das normas, padrões, a linguagem formal, faça a leitura em voz alta. Tira um tempo, tira um horário do dia, sabe? Vai para o seu quarto ou para um espaço da casa que você tenha silêncio. Ou se você quiser ler até para o seu irmãozinho, para sua irmã, para sua mãe, para seu pai, enfim. Mas faça esse treino, leia em voz alta. Quando você lê em voz alta, você dá atenção, principalmente, né, aquilo que você está lendo, a sua voz, as palavras, você faz a correção daquela leitura, né? Você trabalha a questão da sua respiração, você presta atenção na pontuação, tá? Não faz aquela leitura corrida, né? Lê pausadamente. Isso vai te ajudar o quê? No seu vocabulário, no modo como você se comunica, como você fala. Porque se você parar para pensar, gente, quando nós estamos entre família, entre amigos, a gente descansa, né? A gente acaba, assim, utilizando a linguagem informal, né? Que é a linguagem usual para esse meio, né? Mas se você não separar, você vai acabar escrevendo como você fala. E muitas das vezes a gente carrega para nossa escrita os vícios da linguagem, né? Muitas das, ó, esse né que eu uso muito né, eu já me percebi. Tenho tentado diminuir, porque é bom quando você percebe os vícios que você carrega, entendeu? E você vai tirando, né? Você vai limpando. E você melhora na sua redação, na sua escrita, tá? Na leitura, na compreensão dos textos, tá certo? Então faz esse treino que você vai ver que você vai ganhar com isso. Então leia em voz alta, pega os textos do seu livro, né, e faz essa prática aí que você vai ter muito a ganhar. Então olha só, então a linguagem escrita em terceira pessoa, ok? Norma padrão formal da língua portuguesa. Argumentos, vamos lá. Esses argumentos devem ser coerentes. Coerência, gente, lógica, né? Tem que ter lógica. Cuidado para você não se... Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, você mesmo se contradizer aí na sua argumentação, tá? Então ele tem que ter uma lógica, tem que ter uma coerência, uma ordem, né? Uma sequência de ideias, organiza. Eu sempre falo para meus alunos, antes de sair escrevendo, gente, pensa, organiza as ideias, ok? Então devem ser coerentes com o tema, consistentes nessa construção do raciocínio, tá? E na finalidade do texto. Sempre aí pensando como eu vou defender esse meu ponto de vista. Eu penso assim, tá, mas como eu vou defender agora? Então já tenta organizar isso aí na sua mente antes de escrever. Defender o ponto de vista do autor, né? É sempre essa finalidade aí, tá? Para isso, gente, a argumentação ela pode ser sustentada por fatos que evidenciam o que realmente aconteceu. Então é interessante, você pode trazer exemplos para sua argumentação, desde que sejam verídicos, né, fatos reais que vão comprovar, né, a tese aí que você está defendendo. Então, exemplos que representem determinada situação, ilustrações, dados estatísticos, como ele fez aí no exemplo que eu trouxe, né? Testemunhos, fatos descritos por meio de pessoas que presenciaram ou sabem, ou enfim, podem contribuir aí com a sua argumentação, tá?
Pois bem, e a estrutura? Vamos lá, vamos falar da estrutura. Em duas, né, a estrutura pode ser em duas ou eventualmente em três partes, né? A resposta argumentativa ela vai apresentar uma introdução, um ou dois períodos breves, tá? A ideia núcleo, ou seja, a tese, né? Tem que estar ali, ó, permeando, ok? O desenvolvimento, ele é a parte que explica a tese, tá? Então você, nesse início, você apresentou a tese, você comentou sobre ela, e aí em algum momento você precisa agora desenvolver, ok? E a conclusão é uma parte, gente, que num texto argumentativo pode aparecer ou não, tá? Essa conclusão é a parte que, quando a tese tiver menos complexidade, pode ser que você feche, você finalize, tá? Mas lembre sempre que é uma resposta argumentativa. Você não tem a obrigatoriedade de apresentar aqui uma solução para o problema, como no texto dissertativo argumentativo, ok? Tudo bem até aí? Bom, argumentação. A gente vem falando já há algum tempo, né? Sobre o que é argumentar, sobre o texto argumentativo, o texto dissertativo. Então, olha só. A gente sabe que o argumento ele é composto de fundamentação, ok? Quando eu falo de fundamentação, eu quero que você entenda que é a base que sustenta a sua opinião. Ninguém forma uma opinião do nada, pensa aí comigo, né? Ninguém forma, gente, uma opinião do nada. Alguma coisa você já leu, alguma informação você já teve acesso, algum dado estatístico te fez pensar, te fez concordar ou não. Ninguém tem uma opinião do nada. Alguma coisa você já observou, entendeu? Que vai fundamentar a sua forma de pensar, de entender, de opinar, ok? Então, olha só, presta atenção aqui. Na fundamentação, o autor ele deve buscar provas de que o seu ponto de vista está correto. Então, você até tem a base, você tem o fundamento, você pensa dessa forma. Mas agora, então, prova. Prova que você está certo. Percebeu? Então, você, para provar que está certo, você tem que realmente fazer aí uma pesquisa, se informar, ler mais, né? De repente pegar citações de pessoas que vão comprovar, de profissionais da área, e dependendo do assunto que está sendo tratado, né? Olha só, são considerados fundamentos, olha como que eu falei, né? Citações de autoridade, referências históricas. Ele diz lá, né, naquela primeira argumentação que a gente viu, ele menciona ali a época da escravidão, não é isso? Isso pode ser uma herança daquela época. Então ele traz ali uma referência, tá? É lógico que a referência histórica ela pode abordar mais, né? Você pode apresentar também conceitos teóricos, conceitos consagrados, tá? Não confunda, gente, isso aqui com dito popular. Dito popular não fundamenta nada, ok? Dito popular tá na boca do povo, somente, tá? Então, atenção, não confunda dito popular. Vamos lá. Conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais, nos jornais de qualidade, né? Não vai pegar aí esses jornais sangrentos que você só falta, né, torcer e pingar sangue. Não é nada disso, tá? Enfim, na análise do fundamento, o redator ele deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Então, ao analisar, olha só, pensa aí comigo. Ao fazer uma análise, né, dessa base aí, desse fundamento, você deve, que explicitamente, o mais claro possível, né, demonstrar que relação tem essa prova que eu encontrei com a tese que eu estou defendendo. Qual é a relação? Entendeu? E isso, gente, tudo parte disso aqui, ó. Ó a setinha onde é que tá. Análise.
que é analisar alguma coisa, gente? No caso aqui nosso, né, da língua portuguesa, quando você precisa fazer uma análise, para tudo, vamos ler, vamos pensar, sabe? Vamos perceber os detalhes, as nuances ali, o assunto que está sendo tratado, né? Os detalhes. Faça a análise correta, faça as classificações corretas, busque sempre a origem, quem falou, quem escreveu, onde saiu, onde foi publicado, sabe? É uma análise do fundamento, né? Tenha certeza, na verdade é isso, tenha certeza dessa base que você está se utilizando. E você sabe o que me fez lembrar aqui agora? A questão das fake news, né? Se não tem certeza, não passa. As pessoas acabam divulgando e passando informações que nem elas têm certeza daquilo. Só porque recebeu uma mensagem, principalmente hoje com o WhatsApp, né? O pessoal sai só compartilhando tudo e não assume a responsabilidade. Olha só, peraí. Parou em mim? Deixa eu ir lá pesquisar, saber se isso é verdade. Para de propagar o que é mentira, o que é falso, o que não é verdadeiro, sabe? Então fica esse alerta aí também, porque senão de repente você lê uma fake news e pode querer se utilizar disso numa argumentação. E aí, ó, você perde pontuação, você pode ser até eliminado, porque se é uma mentira falsa, não vai te dar fundamento para nada. Compreende, gente? Deu para entender? Tá? Então tem que ficar alerta, tem que analisar, ok? Tem que ler, tem que se informar, tem que buscar o conhecimento correto sobre determinado assunto, tá, gente? Fique atento a isso. Vamos lá. Tá terminando já, tá? Olha só. O gênero resposta argumentativa, ele apresenta em sua estrutura protótípica a afirmação inicial, que é a resposta à pergunta, correto? Tá. O desenvolvimento, ele parte na qual o candidato, ele tenta convencer. Tudo isso aqui eu já falei, né? Eu tô lendo, mas assim, você vai perceber, caramba, ela tá lendo. Tá, mas tudo eu já falei, não é isso? É o que tá no seu livro, é o que é. Porque não tem muito para onde a gente, né? Para onde a gente vai? A resposta argumentativa. Eu preciso defender uma opinião, eu preciso responder ao que me foi questionado, eu preciso justificar, eu preciso apresentar fundamentos e veja bem, gente, olha só. Deixa eu vir aqui para falar com vocês. Isso tudo é técnica, né? E técnica a gente desenvolve o quê? Praticando, treinando. Agora eu sei, eu já conheço, agora eu preciso praticar. Então você vai precisar agora realizar as atividades, ó, da página 133 e 135. E esse é o momento do aluno, né? Você tem que fazer. Antes de ir lá, pera aí, não sai daí não. Na página 133, veja só. O que a gente tem ali? Eu tô com o livro aqui, vou ler esse trechinho para você. A proposta a seguir, ela solicita uma resposta argumentativa. Antes, porém, apresenta textos de apoio. Então, beleza, tem texto de apoio ali. O texto 1, ele trata dos fatores que podem contribuir para o sucesso no vestibular. Olha só que legal. Já o texto 2, ele destaca um desses fatores, a inteligência, como um elemento para o sucesso nas áreas pessoal e profissional. Então você vai ler, tá vendo? Esses dois textos aí, é muito claro, né? Mas você deve estar com ele em mãos. Você lê texto 1, texto 2, tranquilo, tá? Vira lá a sua página, 134. Aí na 135, vem lá a atividade que você tem que fazer. Resposta argumentativa. Então, olha só. Como vestibulando, você vai redigir até 15 linhas. Uma resposta argumentativa à pergunta: qual o segredo do vestibular? Inteligência, esforço ou sorte? E aí? Qual é o segredo do vestibular? Inteligência, esforço ou sorte? Você pode basear-se nas informações dos textos de apoio, mas não deve apresentar a cópia deles. Então, eles vão te auxiliar, tá? Então, é isso. Você procura fazer até umas
12, 15 linhas, mais ou menos, tá? Gente, mas faça mesmo, treine, né? Treina porque é importante, você vai adquirir conhecimento e vai desenvolver habilidades, tá certo? E aí eu trouxe aqui, deixa eu sair para não atrapalhar aqui a leitura, peraí. Olha só, a resposta argumentativa segue as características de um texto dissertativo argumentativo e também pode ser redigida em 3 partes. Pode ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Falamos sobre isso também. Porém, ela deve ser breve, né? Ela deve ser breve, de acordo com o gênero textual resposta argumentativa. E também conforme a exigência da proposta. No caso aqui, pede até 15 linhas, não é isso? O importante é que o estudante lance mão de todo o conhecimento sobre dissertação, tá? Que a gente estudou lá na unidade 1. Principalmente o conteúdo específico da unidade 3. A fim de quê? De que você elabore um texto coeso e coerente, tá? Aqui, coeso e coerente fala de lógica, de ordem, ordenação nas ideias, na sequência, use os conectivos, os pronomes corretos, as conjunções corretas, dando todo o sentido correto. Se você quer trazer uma ideia oposta, se você quer trazer uma ideia de conclusão, se você quer trazer uma ideia conformativa, enfim, você precisa saber utilizar os conectivos, fazer toda a ligação aí para ter um texto coeso, tá? Que discuta e que argumente, contra-argumente sobre qual é o segredo do vestibular, no caso, inteligência, esforço ou sorte. Tá bom, gente? Agora, olha aqui. Na página 136, veja bem, eu tentei buscar alguns exemplos, né, algumas atividades com exemplos, só para você perceber como a gente também identifica essa argumentação no texto. Então, olha só. O entrevistado, ele diz... Por exemplo, lá na página 136 tem um texto enorme, né? Que é uma entrevista. Eu não coloquei toda ela aí, mas eu tirei uma parte que nos importa. O entrevistado, ele diz que o problema do jornalismo é muito grave. Aí o entrevistador pergunta, por que é tão grave? Então repara, é uma pergunta. Vamos ver como ele deu a resposta? Olha só. Porque é verdade, né? É verdade que, como dizia Hegel, a leitura dos jornais é a oração matinal do homem moderno. Então, olha só, ele se baseou em alguém importante, né, da época, tá vendo? A leitura dos jornais é a oração matinal do homem moderno. E eu não consigo tomar o meu café da manhã se não folheio o jornal. Mas é um ritual quase afetivo e religioso, né? Já virou parte dele, ritual aquilo ali. Por quê? Porque ele diz assim, porque eu folheio olhando os títulos e por eles eu me dou conta de que quase tudo eu já sabia na noite anterior. No máximo, leio um editorial ou um artigo de opinião. Essa é a crise do jornalismo contemporâneo e disso não sai. Ou seja, percebeu aqui, gente? Ele constatou, né? Ele percebeu o que vem acontecendo, ele argumenta, né? As informações, talvez as notícias que chegam até nós, talvez não sejam notícias tão novas, né? Então você hoje dorme sabendo, acorda sabendo, você abre o jornal, tá falando a mesma coisa que falou ontem, 2 dias atrás, 3. E aí ele está defendendo isso aí, né? De que o problema do jornalismo realmente é muito grave, tá? Uma questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre o encadeador e o efeito de sentido. Que efeito é esse? Que encadeador é esse? Olha só. Uma das formas de estabelecer a coesão no texto é você recorrer ao uso de encadeadores argumentativos. Pode ser alguns elementos, expressões, tá? Alguns conectivos. Então você vai ter algumas expressões, algumas locuções que vão ajudar a trazer um sentido, né, para o seu texto. Na letra A nós temos aqui, ó, no máximo, que é a parte que está até lá sublinhada, tá vendo? Ó? No máximo, né? Então volta lá. Ele acrescenta um argumento mais forte do que o anterior. E repara que é isso, né? Até quando a gente lê, parece que a gente entende quando ele dá essa força, né? Ó, no máximo é isso que
vai acontecer. No máximo é isso que acontece. Não passa disso. Então, ele se utilizou aí de no máximo para acrescentar um argumento mais forte do que o anterior. Tá certo, gente? Então é isso, né? Hoje aqui nós tratamos dessa resposta, né, de argumentação. Deixa eu voltar aqui. Estava olhando para o livro. Você tem atividades do livro para fazer, né? Eu volto numa próxima videoaula tratando aí de carta e depois eu faço a correção de todas as atividades, tá certo? A nossa próxima videoaula vai ser sobre carta do leitor. E a carta do leitor, ela também apresenta argumentação. Então depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas não deixa, gente, não deixa de fazer as atividades, tá certo? Fica bem, tá? Continua estudando e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!